episódio de hoje, vocês vão conhecer a incrível Bárbara. Eu vou começar aqui lendo a biografia dela. Bárbara Pimentel, nascida e criada na vibrante Baixada Fluminense, passou grande parte de sua vida em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Formada em uma escola pública, Bárbara conquistou seu diploma em Direito através de financiamento estudantil, comprometendo-se a retribuir à sociedade por meio de sua incansável atuação na advocacia em defesa dos direitos humanos. Sua trajetória pessoal e profissional é pontuada pela busca incansável por justiça, refletindo seu firme compromisso em transcender barreiras e ocupar espaços tradicionalmente não destinados a ela, como um ato de resistência significativo. Bárbara também é coautora da obra Cartas para a Esperança e se especializou em direitos humanos, consolidando seu papel como uma voz ativa na luta pela equidade e justiça social. Bem, depois dessa biografia toda, fica até difícil falar sobre a gente, né? Uma pessoa incrível como essa. Mas eu vou dar uma introdução sobre como nos conectamos agora. A Bárbara cruzou meu caminho no Escritório Internacional de Advocacia e se tornou uma inspiração. Nitidamente, ela entrou em uma oportunidade boa, porém em um ambiente que ela não estava acostumada. Isso até ela entender, mais uma vez, que todo ambiente é para ela. Bárbara tem olhar de justiceira, uma pessoa que te intriga e te faz querer ouvir mais. Ela te leva no mais profundo momento de reflexão até uma crise de risos absolutamente do nada. A gente já tinha uma sinergia, mas foi uma viagem a trabalho juntas que deu muito mais sentido à amizade. Em um momento de lanche à tarde, eu me vi desabafando sobre os meus problemas pessoais e, ao ouvir as doces e fortes palavras da Bárbara, eu claramente entendi por que estávamos ligados nessa vida. Problemas parecidos e um forte desejo em comum: defender e alertar mulheres. Mulher de escola pública da Baixada Fluminense, filha do meio, eu vos apresento a incrível Bárbara. Eita! Oi, Ana, tudo bem? Eu fico até um pouco balançada com uma apresentação tão calorosa, né? Tão emocionante. E conforme a maturidade vai chegando, a gente vai descobrindo a importância da gente se cercar de pessoas que enxerguem a gente com o nosso potencial, assim, né? Porque quando a gente tem dúvida, quando a comparação aparece e a gente tem pessoas como você por perto, a gente se sente legitimado nas falas, né? Então, ouvir você falar de mim agora, da nossa sinergia, da nossa amizade, me fez refletir, falou assim, caramba, estou no caminho. Então, muito obrigada por esse olhar tão generoso comigo. Momentos de feedback são sempre maravilhosos para a gente se enxergar, né? No dia a dia é difícil a gente parar para refletir. Mas vamos para a primeira pergunta. Vamos começar pela nossa conexão. A gente se conheceu no trabalho, mas foram as nossas experiências pessoais que nos conectaram de verdade. Somos mulheres novas que tivemos que buscar a nossa independência muito cedo. E com isso sentimos as dores, mas também os amores durante essas lutas. Qual recado a Bárbara de hoje daria para a Bárbara de 16 anos? Bem, eu acho que é sempre muito complicado a gente falar de um recado, né? Porque, não sei, eu acho que a gente não pode se resumir as coisas, as dores que a gente passou, mas a gente talvez só tenha feito a reflexão que fez hoje por ter trilhado esse caminho, né? E aí, para eu conseguir descrever esse recado, eu me lembro de uma música do Emicida, que tem um trecho que fala assim, e depois a gente pode conferir se não estiver totalmente certo, mas é algo mais ou menos assim. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor figurantes que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivências, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco do bom que vivi.
Permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas nos definem é o pior dos crimes. É dar o troféu ao nosso algoz e fazer nós sumir. Então, eu acho que eu falaria para a Bárbara de 16 anos exatamente isso. Ninguém te define, ninguém pode te definir. Se cerque de referências, se reconheça. A gente pode se reconhecer nas falas, nas dores das outras pessoas, mas a gente precisa entender que é única. E é o que a gente tem de melhor para oferecer esse mundo. Entender que somos únicas. Não sei se eu respondi, mas acho. Super respondeu, com certeza. Cada um trilha um caminho que traz uma experiência, que se tornam dores, mas que é isso que vai moldar a pessoa, né? A gente não tem que levar a dor, mas a gente tem que sentir ali o que a gente passou, se permitir sentir, né? São experiências criadas para gente, mas fazer disso algo que possa nos impulsionar, né? Acho que é o que acaba fazendo com que pessoas tão, quando a gente olha assim para histórias de pessoas tão batalhadoras, acho que a gente vê muito disso em comum, né? É só mais um processo, é só mais um desafio, bola para frente, vamos e vamos. E vamos que vamos. Sim. E eu te acho uma mulher assim, com uma aparência muito forte, com um posicionamento muito certeiro sobre o que você pensa, né? Mas com certeza você demorou para construir essa personalidade que você tem hoje, né? E os desafios no caminho foram te moldando. Como que você vê a realidade do mercado de trabalho para jovens periféricos? Hoje, você entende o quanto a mais você precisou batalhar para sair da Baixada? Porque, assim, precisou batalhar por ser da Baixada para chegar onde você está? Com certeza, né? Eu acho que tem umas barreiras que são invisíveis nesse caminho, né? E que as pessoas, no geral, não vão entender. Recentemente, eu estava conversando com uma amiga e que também é da Baixada, formou comigo, né? E a gente estava falando assim, caramba, lembra quando a gente teve que recusar a ir para Brasília na faculdade, que tinha alguém não pôde ir, tinha uma viagem paga e ofereceram para gente, você não quer ir no lugar? Não precisa pagar a passagem. E a gente precisou recusar porque a gente não tinha R$ 50 para sobreviver em Brasília. E aí eu acho sempre muito engraçado, porque a pessoa que te oferece uma oportunidade como essa, por exemplo, ela acha que a recusa é por, nossa, não está aproveitando a oportunidade, mas a pessoa não consegue entender quando você fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir, eu não consigo ir. E eu acho que tem muita gente que não alcança essa dificuldade. E aí essa minha amiga também advoga hoje, também na área, ela atua com o direito das mulheres, né? E a gente percebe que muitas das nossas lutas a gente foi se abraçando e seguindo, porque a gente chegava a rir, né, em determinados momentos. A gente sempre foi muito enxerida de estar em lugares que não era para a gente estar, a gente não era muito bem-vinda, mas a gente ia caminhando. E aí a gente lembra muito, né, dos períodos que a gente dividia um café, a gente levava o almoço na bolsa, a gente só tinha o dinheiro de ida, e aí a gente se encontrava no meio do caminho para ir para o curso, e uma pagava a volta, a gente se comunicava e falava, amiga, hoje eu só tenho para ir. Como é que a gente faz para voltar? Não, eu vou conseguir o de volta. Então, ser um jovem periférico tem essas barreiras invisíveis. Muitas das vezes, até as oportunidades elas precisam ser negadas. E isso é uma dor muito solitária, é uma escolha muito solitária. Porque quem está de fora, quem está numa condição social diferente da sua, não vai entender isso. Assim. E uma coisa que eu tenho reparado muito, e que quando a gente começa a fazer uma determinada mobilidade social, se a gente não questionar e não tiver um pensamento crítico sobre como foi difícil o nosso caminho e que não precisava ter, a gente entra nesse papel de algoz. Convivendo com algumas pessoas, né, que a gente observa que também fizeram essa mobilidade,
quando você percebe que a pessoa não parou para refletir sobre as dores, as mazelas, as dificuldades, a gente percebe que ela reproduz. E ela fala assim: o pessoal gosta de mole, para mim foi tão difícil. E, na verdade, o objetivo tem que ser o contrário, né? Toda vez que a gente alcança um lugar, que a gente alcança uma posição, que a gente ocupa um espaço, o nosso objetivo precisa ser que o caminho seja mais fácil para o outro. Que as pessoas que venham atrás de nós não precisem ir andando de Belford Roxo a Nova Iguaçu para fazer a primeira entrevista de emprego, porque não tinha o dinheiro da passagem. É inadmissível que eu, hoje, que tenha passado por isso, olhe para alguém e ache isso normal. E eu falo assim, caramba, mas eu sofri para chegar aqui. Eu espero que você não sofra, minha amiga. O objetivo é esse. O objetivo é que seja mais fácil. Então, que essas barreiras invisíveis, elas sejam questionadas, que a gente consiga falar sobre elas, que a gente consiga falar sobre elas na nossa vida, para a gente tentar, de alguma forma, facilitar aí a trajetória da outra pessoa, porque já tem o problema, já tem 2 horas e meia de trânsito para ir, 2 horas e meia de trânsito para voltar. É uma falácia dizer que a gente tem as mesmas 24 horas no dia, né? Eu ia falar isso agora, na internet. É uma falácia. Recentemente veio essa discussão à tona, né? E eu sempre tive a sensação que eu nunca tive as mesmas 24 horas que os meus amigos, né? Mas, enfim. Então, se a gente não reflete sobre isso, a gente acaba de oprimido passando a opressor, né? O Paulo Freire já dizia isso há muito tempo e é uma realidade. Então, questionar essas barreiras invisíveis, falar sobre elas e, sempre que possível, tornar o caminho do outro mais fácil, né? Eu acho que esse é o objetivo. Sim. E você, como sempre, muito bem engajada politicamente em temas polêmicos, sempre disposta a falar e explicar, como você está fazendo aqui agora, né? Você também é coautora do livro Cartas para a Esperança e também participou do documentário Derrubando Barreiras. Os dois trazem a importância da luta feminina sobre o direito de viver, sentir e narrar as suas próprias histórias. Primeiramente, eu gostaria de destacar o seu perfil acolhedor diante de um cenário de luta e sofrimento. Mas eu entendo que só tem esse perfil quem também já passou por essa dor. Como a gente sabe, é muito mais que uma simples empatia, né? Você pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória com direitos humanos e principalmente direito da mulher? Posso. A minha história com direitos humanos, eu acho que começou tendo um pouco da ausência dele, né? Eu nasci em São João de Meriti, logo muito nova, assim, com os 2 anos de idade, me mudei para Belford Roxo, e depois que meu pai passou por um concurso público como agente penitenciário, a gente se mudou para a Zona Oeste do Rio. E com 11 anos de idade, eu tive meu pai assassinado, né? E pela milícia da Zona Oeste do Rio. Então, sempre que vem à tona o tema milícia no Rio de Janeiro, eu acho muito curioso, porque na minha vida ele está presente desde quando eu era criança, né? E eu lembro muito que eu sentia isso quando criança, que o meu pai foi assassinado, a gente foi expulso de casa no dia que meu pai foi assassinado por familiares. No enterro do meu pai, a gente não pôde chorar, porque tinha tanto miliciano no enterro, tanta gente armada, tanta confusão. As próprias pessoas que mataram meu pai estavam no enterro, e no dia a gente não entendia por que aquele clima estava tão pesado, mas parecia que era para a gente não estar ali, né? Eu tinha 11, meu irmão 13, e minha irmã tinha 7 anos. Mas não, era bem mais nova a Brenda, né? Ela tinha 4 anos, mais ou menos, quando meu pai morreu. E minha mãe. E eu demorei muito para entender que me foi tirado o direito até do luto, até da dor, até de sentir, né? Então,
quando meu pai morreu, a vida deu uma virada aí, né? Eu já era uma criança com muita responsabilidade, e aí foi onde o bolo desandou e eu precisei abraçar ainda mais responsabilidades, né? Eu trabalho desde muito nova, sempre fiz bico, já vendi mousse na praia com a minha mãe, já catei latinha, já ajudei minha vizinha da faxina em casa para ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito revoltada, Ana, isso é muito doido, eu sempre falo sobre isso. Ao mesmo tempo que eu passava essas provações, essas dores, essa desumanidade, eu achava esquisito. Eu falava assim: não é possível que seja assim. Não é possível que, que isso seja normal. Não é possível que eu não possa sentir a dor que é perder um pai de uma forma tão violenta, né? E na época estava se começando a falar sobre as forças da milícia aqui no Rio de Janeiro. Então a morte do meu pai foi uma morte que saiu em todos os jornais. Então eu acompanhei a vida do meu pai pelos jornais, né? Eu via, todo mundo sabia, todo mundo comentava. E eu cresci ali com essa sensação de que eu queria trabalhar pelas pessoas, para as pessoas. Eu não sabia muito bem o que eu estava sentindo, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu sempre quis fazer direito, desde criança, desde muito pequena. Acabei caindo, na época que eu fiz ensino médio, o pessoal que é da minha idade, que fez ensino público, deve lembrar que nesse ano de seleção que eu fiz para o ensino médio, a gente precisava pegar nome de 3 escolas, falar pelo telefone, e era um sorteio para ver onde você ia. E aí eu peguei 3 escolas e eu botei a última escola, era que eu não queria ir, né? Que era um curso de formação de professores. Eu falei, para que eu vou entrar nessa escola, apesar de ser uma escola de referência? Foi justamente na escola onde eu caí, o Rangel Pestana, e de início eu fiquei revoltada. Falei, nossa, vou perder meu tempo aqui, 4 anos de ensino médio para nada, eu não vou ser professora. E Ana foi o que me salvou, assim. Na escola, eu ouvi falar sobre Piaget, eu fui ler Paulo Freire com 14, 15 anos, eu ouvi sobre luta de classe, eu fui saber sobre o movimento estudantil, eu fui entender sobre política, e eu considero ter estudado para ser professora um diferencial na minha carreira como advogada hoje, né? Esse olhar humano veio da educação. E toda vez que eu falo da minha formação, eu incluo a minha formação de nível médio, justamente porque foi ali que eu aprendi sobre o ser humano. É curioso, né? E aí no direito eu fui me envolvendo cada vez mais com a luta das mulheres, era o que me movimentava, era o que me impulsionava, é o que me faz me sentir viva. E aí tem uma questão que eu acho que você deve entender bem, que quando você pertence a determinada classe social, você não tem muito direito de escolha. Você vai abraçando as oportunidades que aparecem e o seu direito de escolha tem a ver com sobreviver. E durante muitos anos eu só sobrevivia, Ana. Eu fui fazendo o que dava, fui me mantendo viva como dava, eu sempre precisei de dinheiro para pagar minhas contas, como a maioria da população brasileira. E eu fui sobrevivendo, até que em determinado momento eu falei, não, eu quero passar a existir aqui também. Eu tenho muita coisa para falar. E aí a importância da gente ir se cercando de referências, de pessoas que a gente possa olhar e falar assim, caramba, ela tem uma trajetória parecida com a minha. Se ela chegou, eu vou tentar também. E aí foi uma amiga que disse para mim assim, você se expressa tão bem, você conta história tão bem, escreve. Se inscreve nesse livro Cartas para a Esperança, para você tentar que seu texto seja publicado. E eu, muito resistente, falei, acho que não. E a gente vai tendo a autoestima ceifada ao longo da vida, né? Sempre vão dizer para você que o seu currículo não tem uma estrelinha dourada. Sempre vão te dizer isso. Verbalizando ou nas entrelinhas. Sempre vão mudar o local de chegada. Sempre vão mudar a forma de seleção. E sempre quando você chegar. Então, a todos os lugares que eu tinha acessado, eu não servia muito. Eu não era tão boa.
tinha gente que era melhor. E aí, recentemente, uma outra amiga disse para mim assim: a estrelinha dourada é você. E aí eu falei assim: caramba, eu não sou resumida a um currículo, né? De fato, eu não estudei nas melhores instituições de ensino, mas eu usei as armas que eu tive para chegar até aqui. Então, eu acho que essa trajetória de direito das mulheres, de direitos humanos, ela se confunde ali com a minha trajetória de vida, porque foi o fato de ir abraçando as oportunidades, de querer acessar os lugares que me fez decidir trabalhar com direitos humanos, de querer ser uma potência no direito das mulheres, de querer falar sobre as dores das mulheres, sobre as vivências e sobre as potencialidades, né? Então, o meu objetivo principal é que cada mulher que escute o nosso relato, a nossa trajetória, entenda que ela é uma estrelinha dourada, que não importa, não tem importância as estrelas douradas do currículo. A estrela dourada é ela. As nossas vivências não se ensinam na universidade. Então, é muito difícil a gente se manter vivo nesse sistema que massacra pessoas, mas sempre que a gente puder refletir sobre isso, faz bem, para a gente dar uma injeção aí na nossa autoestima e continuar caminhando. Perfeito. E é muito real, assim, o quanto que a gente se cercar por pessoas que nos inspiram, né, faz a diferença pra gente, assim. Eu não, na minha infância, assim, eu não passei por problemas financeiros que me podassem. Claro, eu não estudei nas escolas mais caras, mas estudei em escola particular. Só que desde muito nova, eu sempre tive muitos direitos meus violados enquanto mulher, né? Assim, em diferentes esferas da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, foi olhando mulheres que eu acho que eu fui conseguindo me cicatrizar e alcançando o próximo nível, né? Assim, independente da religião das pessoas, então Deus ou o universo, o acaso, colocou na minha vida, no meu caminho, muitas mulheres incríveis. Acho que até isso que me inspirou muito a fazer essa série de conversa aqui, que pode alcançar muitas pessoas, como não pode, mas estou deixando o meu legadinho aqui para minha vida. E acho que, assim, tanto ver a luta da minha mãe para se inserir no mercado de trabalho, que saiu de uma família muito humilde, ver a luta, por exemplo, eu tive uma professora na faculdade, ela também era mãe solo e conseguiu bolsa de doutorado na Espanha e voltou, passou no concurso para a Universidade Federal Fluminense, me deu aula, então isso também me inspirou muito. Quando eu me inscrevi para o meu mestrado em Portugal, eu não acreditava que eu pudesse passar e que eu fosse conseguir ir para lá e levar minha filha e concluir. Então, assim, e a gente vai conseguindo empregos melhores e melhores, e aí, de vez em quando, aparece sempre aquela pessoa para contestar algum cenário, algum sentimento também mais de impostor nosso, que a gente precisa se curar todos os dias, né? Mas, realmente, essas inspirações, né, que a gente precisa se cercar, é muito o que me move, assim, também. E suas falas, como sempre, são lindíssimas e inspiradoras. E aproveitando essa questão da sua inspiração, tanto com a sua trajetória pessoal como profissional, você tem uma irmã mais nova, né, que você comentou aqui, a Brenda, e duas lindas enteadas pequenas. Você percebe a importância da sua movimentação profissional enquanto um espelho para elas? Eu acho que essa parte é sempre difícil de falar, né? Porque eu tenho refletido que a memória das pessoas é muito seletiva, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho observado que na internet tem surgido um movimento assim, criando memórias, criando memórias. E eu falo assim, nossa, a memória é tão seletiva, não sei se você repara isso, mas a gente não lembra do que a gente quer lembrar. A gente lembra do que marcou a gente em determinado momento. Então, eu acho que para a gente não tem muito um projeto de se tornar inspiração para alguém. Eu acho que a gente pode tentar, mas eu acho que a maior inspiração que a gente pode ser na vida de alguém é ser fiel a nós mesmos.
a nossa felicidade, as nossas escolhas, é uma lealdade consigo, sabe? Eu tenho uma relação muito forte com a minha irmã mais nova, né? Eu costumo dizer, a gente tem 7 anos de diferença, e eu sempre costumo dizer que a nossa principal vitória foi conseguir ser irmãs, porque eu acabei um pouco maternando ali com a Brenda, né? Eu tinha muita. Eu levava para a escola em outra cidade, eu não tive muita adolescência porque eu cuidava dela. E a gente conseguiu sobreviver irmã. E isso é muito doido, porque eu nunca me preocupei em falar assim, eu quero que a Brenda tenha referência disso em mim. Eu quero que a Brenda me olhe dessa maneira. Eu sempre me preocupei em ser verdadeira com ela, de falar do que doía, de falar com amor, e eu acho que é o mesmo movimento que eu venho fazendo com as minhas enteadas, né? Que não tem uma fórmula, a gente não sabe o que conversar, não tem um momento lição de moral. Não, você como mãe, eu acho que mais do que eu, né? Não tem um dia que você fala assim, hoje eu vou ensinar minha filha sobre isso, sobre afeto, mas é um dia a dia. Então eu acho que quando a gente decide agir com amor, é esse o caminho. E aí é nesse caminho de afeto, de amor, de acolhimento, de estar ali, de se preocupar, é aí que a gente vai se tornando uma referência. Então, é o que eu venho tentando fazer. Ser presente. Só Sim. isso, assim. Com as minhas imperfeições mesmo. Com as minhas Sim. dores, com os meus erros, com os meus acertos, com o que eu não sei, com o que eu sei. É só estar presente. E aí, no futuro, a gente descobre se a gente inspirou alguma coisa, se não. E a gente espera que sim, né? Sim, não tem fórmula mágica, né? Sempre Não digo tem. que tem que educar, não tem fórmula, infelizmente. Então a gente é todo dia errando, aprendendo, errando, aprendendo. A gente não decide inspirar ninguém, mas a gente acaba conseguindo, talvez por uma questão de afeto também, ou simplesmente por ser uma questão de espelho sem perceber, né? Eu também tenho uma irmã que é 11 anos mais nova do que eu, e ela é uma super inspiração para mim, porque ela é de outra geração, muito para frente. Os problemas que eu passei, ela com certeza não passou, e alguns eu quero que ela nunca passe. Tudo bem que alguns problemas a gente sabe que molda ali a personalidade, o caráter, né? A gente viu falando isso com a minha mãe, mas tem outros que é desnecessário ela passar. Então, por exemplo, ela quis fazer engenharia mecânica, super feliz, estagiando em estaleiro, numa profissão que assim que ela entrou, já perguntaram se ela era jovem aprendiz, se era filho de alguém, o que estava fazendo ali tão pequena, sabe? Porque ela é bem novinha. Então, assim, mas ela está onde ela quer estar, e isso é o que a gente espera para gerações daqui para frente, né? Como você falou, ninguém tem que passar pelo que a gente passou, né? Que seja mais fácil. E eu estava lendo esses dias um texto, também mandei para minha irmã, falando que acho que ninguém quer mais que uma outra mulher seja maior do que ela, que a sua irmã mais velha, né? Então, é como se a gente pensasse, nossa, por mim, que minha irmã seja 3, 4 vezes muito maior do que eu. Eu acho que é um sentimento, assim, de quem é irmã mais velha sente, né? A gente pode brigar e tal, mas a gente quer muito que aquela pessoa cresça muito, né? Não dependa de ninguém, assim. E eu queria finalizar o nosso papo com um conselho seu para os jovens da periferia, meninos e meninas que estão finalizando os estudos em escola pública, como não deixarem de lado os seus sonhos, como entenderem que eles cabem onde eles quiserem estar e que o mundo pode ser muito maior do que o ambiente em que eles estão inseridos. Eu acho que o meu principal conselho é que essa galera se revolte, questione as estruturas, assim, olhe para as dores, para os desafios, com raiva mesmo. Eu acho que uma boa forma de conquistar é organizar a raiva, né? E não é para destruir algo, pelo contrário, é para construir, é para entender que ocupar espaço é resistência, é para sonhar, é para acreditar, é para perceber mesmo que está incomodando,
que a sua presença causa desconforto, e eu acho que essa raiva ajuda a gente a se movimentar, né? A olhar para uma estrutura e falar assim: opa, pera, talvez não, talvez não, esse lugar aqui não é o meu, não. O meu, eu quero aquele lugar ali. Né? E aí, quando você começa a ocupar esses espaços, a questionar essas estruturas, você percebe o quanto você incomoda. E se você perceber que está incomodando, o caminho está certo. O caminho está certo, né? Se tiver muito fácil, tem algum problema aí. Porque quando as pessoas. Isso é engraçado, né? Quando as pessoas te veem como uma. Eu acho. Eu estudei um curso, Ana, muito elitizado aqui no Rio de Janeiro. Foi um curso rápido que eu fiz. E aí eu trabalhava o dia todo, 7 da manhã, que eu chegava no trabalho, para conseguir sair 5 para entrar no curso 6. E aí uma menina lá me perguntou assim: por que você não traz janta? Porque assim, eu vou te falar minha rotina, que dá certo. Eu acordo às 9. A menina que trabalhava na casa dela, o nome era até Ana, e ela falava assim: eu acordo às 9, a Ana já preparou meu café. E aí eu tomo o café, vou pro treino, volto, estudo. Quando eu paro de estudar, a Ana já preparou meu almoço. Eu estudo a tarde inteira. Quando eu acabo de estudar, ela já fez minha marmita e eu trago. Então, assim, eu consigo estudar, me alimentar bem e treinar. Por que você não faz isso? E aí eu lembro que eu respondi para ela assim, né? Eu tenho uma acidez que eu acho que foi um dom bom que me deram na vida, que a pessoa nunca sabe se eu estou falando sério ou se é uma piada. E aí eu falei assim, é porque lá na minha casa, além da Bárbara, eu também sou a Ana. Então, então eu percebia o quanto era incômodo eu estar ali para aquelas pessoas, né? Porque elas não sabiam lidar mesmo. E tá ótimo, tá excelente. Às vezes dói na gente, às vezes tem que sai desanimado desses ambientes. A gente fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu ocupar espaços que me deram, talvez o caminho seja mais fácil. E aí você descobre que não, que questionar as estruturas faz parte do seu objetivo de vida. Eu descobri isso. Então, que os meus, que os nossos sempre tenham essa revolta, essa raiva que movimenta, que faz conquistar, que faz alcançar, e que faz o caminho do próximo ser um pouco mais fácil. Eu acho que é isso. Quero muito agradecer a sua participação aqui. Você, assim, acho que de todas que eu estou conversando, entrevistando para esse projeto, você é a mais que chegou na minha vida mais recentemente, mas eu não podia te deixar de fora, porque eu acho que é isso, acho que a nossa conexão foi muito forte, a gente tem muitos temas em comum. Já te falei que eu acho que a gente vai fazer algum projeto ainda na vida juntas. Eu também acho. Te admiro muito, acho que você tem um poder assim, tanto na fala como no seu comportamento, que é capaz de influenciar e abrir muitos caminhos para muitos jovens e muitas mulheres. Você é transformadora, você é incrível. Muito obrigada por aceitar o convite. Eita, Ana, muito obrigada a você. Eu só tenho te agradecer. Que espaço legal, que projeto bacana. E quando eu olho para você, eu tenho uma mania de sempre definir meus amigos para os outros, né? Uma amiga minha diz que eu sempre falo que as pessoas são melhores do que elas realmente são. E sempre que eu vou falar de você para todo mundo, eu falo assim: vocês precisam conhecer a menina que trabalha comigo, ela é incrível. E eu adoro te definir assim, como uma pessoa incrível. E eu conto para todo mundo, todo lugar que eu vou, eu falo: vocês precisam conhecer a Ana, vocês precisam conhecer a Ana. E daqui eu saio mais uma vez com essa descrição, né? Que todo mundo tem a oportunidade de conhecer a Ana. Muito obrigada. Ai, obrigada.